Olá, povo de Deus, 30 de novembro de 2020, celebramos Santo André, o apóstolo. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 10, de 9 a 18 e Mateus 4, 18 a 22. A carta de Paulo aos Romanos é um texto bem articulado numa perspectiva teológico-pastoral que trata de temas importantíssimos para o todo da teologia cristã, tais como do poder da graça, da maldição do pecado, da justificação pela fé, da morte e da vida com Cristo ressuscitado, da ação do Espírito Santo e outros. Uma das questões que preocupavam as comunidades primitivas, podemos articular assim: para ser cristão, é preciso passar primeiro pelo judaísmo? Um ponto de alto debate era a circuncisão. É legítimo exigir dos cristãos vindos do paganismo a prática judaica da circuncisão? Por isso, Paulo desenvolve a teologia da salvação, afirmando que quem crê em Jesus Cristo está salvo, relativizando todas as demais exigências. Nessa perspectiva é que podemos entender a primeira afirmação do trecho de hoje: se confessares com tua boca Jesus é o Senhor e acreditares no teu coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo. Isso é o que importa. E não se a pessoa vem do judaísmo ou vem do paganismo, se é grega. Para Paulo, a fé é o ato pelo qual o homem se confia a Deus, único autor da salvação em Jesus Cristo. A única exigência é que haja quem anuncie o querigma, para que o Senhor possa ser invocado. Por isso Paulo diz: como hão de invocar aquele em quem não acreditaram? E como hão de acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como hão de ouvir falar sem alguém que o anuncie? E como hão de anunciar se não forem enviados? Então, trata-se de um apelo à disposição para a missão. E aqui é lembrado o profeta Isaías, que dizia que bem-vindos são os pés dos que anunciam a boa nova. Paulo ainda reclama dos que não aceitaram a pregação, pois a fé vem pela pregação inspirada pela palavra de Cristo. A fé pressupõe a escuta da palavra pela pregação dos missionários. A pregação e a fé têm o mesmo objeto: o mistério de Jesus Cristo, morto e ressuscitado pelo poder de Deus Pai. Esse é o foco deste trecho da carta de Paulo aos Romanos, que destaca a necessidade de enviados, apóstolos, portanto, e se destaca aqui a grandeza dos apóstolos, e dentre eles está o santo de hoje, André. Porém, para Paulo, quem fala na pregação apostólica é o próprio Cristo. Mateus 4, 18 a 22. Nos 4 evangelhos temos narrativa sobre o chamamento de Jesus para formar seu grupo, o qual seria encarregado de dar continuidade à missão iniciada por ele. No trecho de hoje, o que nos chama a atenção é o fato de os convidados não colocarem qualquer objeção, qualquer barreira. Uma vez chamados, deixaram tudo o que vinham fazendo e passaram a ser seguidores de Jesus. No chamamento de Jesus, se dá aquilo que acontece com todo verdadeiro discípulo: Deus chama, só nos resta a obediência. Santo André foi um dos apóstolos que melhor compreendeu o chamamento de Jesus e saboreou o mistério da cruz.
Era discípulo de João Batista e companheiro de João Evangelista. Quando o precursor apontou Jesus que passava, dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus", tornou-se imediatamente discípulo do Senhor. Logo a seguir, comunicou a Pedro, seu irmão, a descoberta do Messias. Jesus chamou a ambos para se tornarem pescadores de homens. É André que, na multiplicação dos pães, indica a Jesus o rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Com Filipe, André refere a Jesus que alguns gregos o querem ver. André pregou na Sítia, região na Eurásia, habitada na antiguidade por um grupo de povos iranianos, falantes de línguas iranianas, conhecidos como citas, entre o século VIII e o oitavo antes de Cristo até o segundo depois de Cristo. Faz aí fronteira com Mongólia, China, Rússia, Cazaquistão. Também pregou no Ponto, que hoje é a Turquia, e em outras regiões. Conheceu a própria cruz em Patras, terceira cidade da Grécia. Censurava ao juiz as suas perseguições contra a verdade, as parcialidades do juiz. E o juiz, irritado, ordenou-lhe que sacrificasse a si mesmo aos deuses. É ao Deus, o único e verdadeiro, respondeu André, que imolo todos os dias. Não a carne dos animais, mas o cordeiro sem mancha, inteiro e cheio de vida sobre o altar, depois de ter sido imolado e dado em alimento aos cristãos. Mostrava assim, sobretudo, o seu amor pela Eucaristia. Contam que, vendo de longe a cruz sobre a qual devia ser ligado, exclamou: "Eu vos amo, cruz preciosa, que fostes consagrada pelo corpo de meu Deus e ornada com os seus membros com ricas pedrarias. Aproximo-me de vós com alegria, recebei-me, portanto, nos vossos braços. Há muito tempo que vos desejo e que vos procuro. Os meus votos cumpriram-se. Que aquele que de vós se serviu para me resgatar, se digne receber-me apresentado por vós." A tradição reconhece em Santo André, então, o grande evangelizador da Acaia, na Grécia, e em Patras, o lugar onde morreu após 2 dias de suplício na cruz, donde anunciou Cristo até o último momento. Santo André, rogai por nós. Que seu sangue continue frutificando com cristãos novos e autênticos da Igreja. Um beijo no seu coração.